Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente. No Direção Espiritual de hoje eu gostaria de tratar um tema que é um tema recorrente, ou seja, infelizmente, todas as vezes que vai atender uma pessoa em direção espiritual, esse tema volta. Então, assim, eu acho que é um problema não somente dos meus dirigidos, é um problema de direção espiritual de todo mundo, que é o problema da oração diária. Quando eu falo oração diária, eu não estou falando de qualquer oração, estou falando de oração íntima, oração de amizade com Deus, né? Nem que seja aquela oração mínima, né? Um tempo mínimo de oração em que você realmente está com Jesus, como um amigo está com outro amigo. As pessoas não estão suficientemente convencidas de que isto, gente, é tão importante quanto você todos os dias comer, todos os dias dormir e, se for seu caso, né? Todos os dias tomar banho. É brincadeira, porque tem problemas culturais aí. Tá bom. Então veja, rezar e ter intimidade com Jesus todos os dias é fundamental. Quando Jesus nos ensinou a rezar, ele disse assim: Pai nosso que estás nos céus. E aí o quarto pedido é o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós temos que pedir para Deus e ter, não é, as energias necessárias para a vida espiritual. Se a gente não se alimenta espiritualmente, se não tem o pão de cada dia, você morre. Não vai dar certo. Você precisa de tempo com Deus. É o pão de cada dia. Jesus vai lhe dar o pão cotidiano. Vamos entender esse conceito de pão cotidiano. Veja só. Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, Ele nos ensinou tudo aquilo que nós precisávamos pedir para Deus. Primeira coisa, primeiro pedido é a glória de Deus. O segundo é que a gente seja salvo. Glória de Deus, santificado seja o nosso nome. Que a gente seja salvo, venha a nós o vosso reino. Ou seja, que Deus venha reinar no nosso coração, que nós sejamos santos. Né? Mas nós vamos fazer isso como? Terceiro pedido, fazendo a vontade dele, seja feita a vossa vontade. Mas como que você vai ter força para fazer a vontade de Deus? Você precisa de energia, de pão. E ele usa um conceito que é de pão cotidiano. Lá no original grego, né, não tem a palavra cotidiano, tem a palavra epiousion. Epiousion quer dizer o pão substancial, quer dizer o pão necessário para a sua subsistência daquele dia. Vamos fazer uma comparação para você entender. Jesus quer que você peça o pão daquele dia. No dia seguinte, você tem que chegar e dizer para ele: Jesus, o pão acabou. Agora eu preciso o pão de hoje. É o pão cotidiano, o pão de hoje, porque o pão de hoje é só para hoje. É como o maná do Antigo Testamento. Quando o povo de Deus estava no deserto, né, passando fome, na caminhada, então essa caminhada no deserto até chegar à Terra Prometida é um símbolo da nossa caminhada aqui nesse mundo. Deus, vendo que o povo precisava se alimentar, mandou o maná. E o maná, qual era a lei do maná? Era a seguinte: acordava de manhã, estava lá o maná no chão, você recolhe o suficiente para a sua alimentação naquele dia. Se guardar para o dia seguinte, apodrece, cria verme. Então, o maná, não é, era o símbolo desse pão epiousion, desse pão substancial para a subsistência daquele dia, para o pão diário. Só entre parênteses, tinha a permissão de Deus para não recolher o maná no sábado, né, que na sexta-feira pegasse uma porção dobrada, porque aí o único dia da semana que você podia pegar uma porção dobrada era sexta-feira, porque servia também para o sábado. Tudo bem, esquece. Esse é um detalhe, né, do Antigo Testamento.
O fato é o seguinte: nós precisamos pedir todos os dias porque Deus quer que nós dependamos dele. Mas a nossa revolta, nós, seres humanos, soberbos e revoltados, nós queremos a independência. Ao invés de pedir o pão de cada dia, a gente quer a padaria. Ou seja, você quer chegar e dizer assim: Deus, eu vou fazer um retiro, né? Vou fazer um retiro daqueles assim, da gota serena, aquele retiro especial. Aí eu vou ficar carregado de espiritualidade e viver o resto do semestre. E não preciso mais rezar. Não vai funcionar. É o pão de hoje. É o pão cotidiano. Sabe o que você está fazendo? Você está fazendo a história do filho pródigo. O que é que o filho pródigo disse? O que é que o filho pródigo fez? O filho pródigo, ao invés de depender do pai, de chegar e dizer: pai, eu estou precisando disso aqui, o senhor me dá? E o pai dava as coisas diárias. O que é que o filho pródigo fez? Ele, aspas, matou o pai antes do tempo. Ele chegou e disse: pai, me dá a parte que me cabe da herança. Ora, você pedir para o seu pai, com seu pai vivo, a herança, você está matando seu pai. Você está dizendo: pai, você morreu para mim. Eu não quero saber de você. Me dá a parte que me cabe da herança. Tchau, fui. Hashtag partiu, filho pródigo. E foi. E foi viver longe do pai. Quebrou a cara. Ficou invejando comida de porco, né? E deu tudo errado. Mas é exatamente isso que as pessoas fazem quando não querem rezar todos os dias. O cara quer uma folga. Não, mas pera lá, ontem eu rezei 1 hora. Agora posso ficar uns 3 dias sem rezar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ou você reza como um amigo que fala com outro amigo todos os dias, ou não vai funcionar. É a sua rebeldia. Mas, padre, eu não tenho tempo. Puxa vida, você tem tempo para dormir, você tem tempo para comer, você tem tempo para tomar banho, você tem tempo para jogar videogame, para jogar conversa fora, para fazer tudo quanto é tipo de coisa. Agora, tempo para o seu maior amigo, para a razão de ser da sua vida, que é Deus, você não tem tempo. Tem alguma coisa errada. E chama-se falta de conversão. Então, o sujeito se converte, fica de boa, né? Aí, sei lá, faz um retiro, tem uma experiência de Deus, aí tem aquela, né? Aquela conversão inicial, aquele gás. O cara começa: não, agora eu vou, agora deu certo, agora decolou, pã, decolou, o avião está voando, oh, que legal, o avião está voando, o avião está voando, e ele desliga o motor. O avião começa a perder altura, quando ele esborracha e quebra a cara no chão, Deus é ruim. Deus é mau. Ou então, não dá certo. Isso que a igreja fala não dá certo. Eu tentei, eu fiz a experiência. Eu quis mudar de vida e me converter. Só que acontece que tem prazo limitado. Eu já sei como é esse negócio de igreja católica. É assim, você vai lá, faz um retiro, sai com todo gás, vai, não sei o quê, de repente quebra a cara no chão, tá vendo? Santidade não existe. É impossível a santidade. Eu nunca vou ser santo e ninguém nunca vai ser santo, porque isso daí é uma emoção do momento. Você sente uma emoção do momento, se converte e depois quebra a cara. Meu irmão, você entende de santidade tanto quanto a minha avó entendia de mecânica ou então de física quântica. Ou seja, nada. Você não entende de santidade. Vamos entender uma coisa básica, fundamental. E isso não é a opinião do Padre Paulo Ricardo, isso é dogma de fé. É um dogma. Todos os católicos têm que crer nisso, senão são hereges. O dogma é o seguinte: você é incapaz de fazer qualquer coisa boa sem o auxílio da graça de Deus. Se você fez uma coisa boa, vamos supor, você é alcoólatra.
e diz assim: pô, cara, eu tô um mês limpo aí, ó, sem beber, etc e tal. Ótimo. Se você fez isso, a graça de Deus estava lá. Porque por você não faz. Se você amou com verdadeiro amor a sua mãe, né, você tinha a graça de Deus. Nós somos incapazes do bem. Por quê? Sozinhos, sem o auxílio da graça. Senão você é pelagiano. Os pelagianos achavam que é o seguinte: eu tenho poder, eu consigo. Jesus deu exemplo, eu vou seguir o exemplo de Jesus, pronto, acabou, mas eu consigo com a minha força. Você não consegue com a sua força, tem a graça de Deus. Agora, para o negócio funcionar de verdade e a graça estar lá sempre, Jesus nos ensinou: peça o pão de cada dia, epiousion, o pão substancial, ou seja, aquilo que é o essencial para aquele dia. Amanhã você precisa pedir outra vez. Depois de amanhã, precisa pedir outra vez. Então quer dizer o seguinte: não tem esse negócio de ficar um dia sem rezar. Se você ficar um dia sem rezar, você vai cair. Isso é líquido e certo. E você jamais será santo. Você pode até conseguir, sem rezar, você consegue até ser bonzinho. A graça de Deus está lá, porque Deus é muito bom, né? Você consegue ser bonzinho, mas santo. Ou seja, amar com aquele amor divino, com aquele amor superior, com aquele amor extraordinário dos santos, você nunca vai conseguir. Ninguém pensa em ser santo sem rezar e sem rezar muito. Você precisa de oração íntima, de oração pessoal, de oração diária. Então, se vira nos 30. Dá um jeito na sua vida diária. Arranja. Quando é de madrugada? É de noite? É no intervalo do almoço? Você que conhece seu calendário, você que conhece a geografia e os hábitos da sua casa, do seu trabalho, etc e tal, quando você vai ter aquele tempo para você e Jesus. Então, eu conheço gente que tem que acordar de madrugada porque sabe muito bem que a sua própria casa, depois que de um certo horário, aquilo lá vira uma feira. E a casa não tem silêncio para fazer uma oração íntima de meia hora. Eu conheço gente que tem que sair de casa e ir na Capela do Santíssimo mais próxima. Eu conheço gente, não ria, mas que se tranca no banheiro. Por quê? Porque não tem condição, não tem outro jeito. Me desculpe falar, não estou aconselhando você a fazer isso, mas é o único jeito que a pessoa achou. Não interessa. Veja, se organize. Você precisa de oração diária. Claro, reze o terço, faça suas novenas, pega seu livrinho de várias orações que você gosta, tudo o que você quiser. Mas oração íntima, pessoal, você e Deus, Deus e você, na amizade, um com o outro, é fundamental, senão não vai dar certo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deixe de ser filho pródigo, deixe de ser filha pródiga, não peça a herança, você não vai pedir a padaria inteira, é o pão de hoje. Porque Deus quer que você dependa dele. É a coisa mais linda e é a coisa melhor para a sua saúde espiritual. Deus quer que nós sejamos filhos que dependem do Pai. O que é que uma criança consegue viver se seu pai e sua mãe a abandonar? Como que a criança sobrevive? Vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer assim, vamos pegar as mamadeiras, né? Preparar as mamadeiras da semana, colocar todas catalogadas ali do lado do bercinho e dizer: criancinha, se vira. Ela não se vira, ela morre. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos seus filhos e dependamos dele. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos organizar nossa vida de oração. Deus abençoe você.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.